Na maioria das vezes, quando pensamos nas maiores invenções da humanidade, tendemos a esquecer uma das mais importantes de todas, ou seja, o dinheiro. Mas ao contrário de outras grandes invenções do homem, o dinheiro é imaterial. Talvez seja por isso que muitas vezes não pensamos nisso da mesma forma que algumas das outras grandes invenções são pensadas. Por aqui, o capitalismo mudou a forma como os humanos percebem a passagem de horas, dias e semanas. E o mundo inteiro passou por essa mudança também. Isso tornou as pessoas mais produtivas, mas será que as deixou mais felizes? E será que realmente importa pensar sobre se elas estão mais felizes ou não, com ou sem essa mudança causada pelo capitalismo? Enfim, isso tornou, em outras palavras também, as pessoas mais inteligentes. Mas será que as tornou tão inteligentes a ponto de esquecer que o dinheiro pode não passar apenas de uma ilusão? Dentro de uma sociedade cada vez mais materialista e consumista, conforme demanda a descrição clichê de uma sociedade, a percepção do dinheiro como um fim em si mesmo se tornou uma realidade incontestável. Todas as pessoas usam dinheiro. Afinal, principalmente usam sem pensar no que é o dinheiro e a quem esse dinheiro beneficia. O dinheiro muitas vezes visto como a chave para a felicidade e o sucesso também é na verdade uma das maiores ilusões que governam a nossa vida. O amor ao dinheiro, segundo a Bíblia, seria a raiz de todos os tipos de males. E após a crise financeira de 2008, é difícil não sentir empatia com essas palavras do livro milenar. As pessoas economizam dinheiro hoje para se protegerem de calamidades, e isso é um hábito muito recomendável nos tempos atuais. Os bancos cobram juros para contabilizar o risco. Eu não sei se isso é um hábito muito recomendável nos tempos atuais, mas mais pessoas também negociam ações para apostar na trajetória de lucros de uma empresa. Nesse sentido, você sabia que os primeiros impostos eles foram cobrados para sustentar exércitos permanentes que poderiam lutar em caso de invasões? Pois tudo isso faz parte do que podemos entender como economia e o que podemos entender sobre o papel ilusório do dinheiro também. Até porque, se olharmos para algumas décadas e séculos atrás, a riqueza se media com metais preciosos: ouro, prata, cobre, joias, bens e serviços, templos, moradias, cavalos, camelos, enfim. Tudo isso eram indicadores para medir a riqueza de alguém e não existia a ideia propriamente dita de o dinheiro. As pessoas trocavam as coisas literalmente em tempos mais remotos. Ainda sobre os tempos antigos, as transações eram literalmente trocas diretas. Por exemplo, 2 cavalos poderiam ser trocados por 50 gramas de ouro. Existia algo palpável por aqui, tangível, aplicável no contexto da época em relação a essas trocas também. Era um sistema baseado nesse sentido, na tangibilidade e no peso, uma troca de bens tangíveis, onde cada item tinha um valor muito intrínseco e visivelmente claro. Se tinha tangibilidade e uma utilidade viável de certa maneira, então poderia ser um bom negócio à vista a ser feito. Contudo, como bem sabemos, o pragmatismo humano busca sempre a eficiência. A dificuldade de transportar mercadorias levou à criação de uma espécie de casa de câmbio, algo que transformaria para sempre as interações econômicas por aqui. E não é exagero nenhum afirmar que transformaria para sempre, porque transformou. Essas casas de câmbio, guardiãs de mercadorias, elas emitiam títulos de garantia. Esses títulos eram a promessa de que o objeto de valor estava seguro e retido naquela casa de câmbio. Com o tempo, um fenômeno interessante se desenrolou. Os proprietários desses bens, por diversas razões, incluindo a mortalidade inerente à condição humana, por exemplo, deixavam de resgatar suas posses por aqui. E esse e outros fatos acabaram culminando na criação do dinheiro que nós conhecemos. Um título representativo, não mais do que um bem específico, mas ele está principalmente baseado na ideia de valor. No século XVIII observamos um ponto crucial nessa narrativa. Os cambistas, astutos observadores da natureza humana, perceberam que poderiam emitir títulos sem um lastro real, uma representação de valor que não correspondia a nenhum bem concreto.
Essa prática, precursora de nosso sistema bancário moderno, inaugurou uma era de especulação e crédito também, onde o valor é atribuído não pelo peso ou pela substância, mas pela confiança e pelo consenso. O dinheiro, longe de ser uma entidade estática, é um conceito fluido, evoluindo com as sociedades que dependem desse mesmo dinheiro. Foi na época do século XVIII ainda também que começaram as especulações com falsos títulos ou títulos sem lastro, coincidentemente a época em que foram criados os primeiros bancos. Então, resumidamente, o que nós temos aqui em outras palavras é isso. O dinheiro é um conceito profundamente enraizado e raramente questionado. Acreditamos nele como um pilar fundamental da sociedade, um recurso indispensável para a vida moderna. No entanto, ao examinar mais de perto, descobrimos que esse mesmo dinheiro, em sua essência, não possui um valor intrínseco propriamente dito, como ocorria antigamente. Dos antigos reis aos governos e bancos centrais modernos, o dinheiro permanece então como uma espécie de ilusão. Uma mera representação cujo valor é determinado pela importância que as pessoas lhe atribuem. Ele é, antes de tudo, uma criação da sociedade, um produto de um acordo coletivo que define seu valor e significado também. O único valor do dinheiro é essa crença por aqui. Se o padeiro não acreditar no valor do dinheiro, não poderá dar pão para o trabalhador. Ou ele pode não conseguir uma salsicha do açougueiro por esse dinheiro. O dinheiro perde seu valor no momento que as pessoas já não acreditam mais em seu valor, ou no momento que outros países decidem que a inflação atingiu o pico daquela determinada moeda e afim. O dinheiro, então, nesse sentido, é um meio de troca por quase todas as pessoas em um país, incluindo empresas e o próprio governo. O valor do dinheiro ao longo do tempo é uma ilusão, e o dinheiro é um ativo nesse sentido desperdiçado, e o valor de uma moeda ao longo do tempo é a ilusão e não de que ela possa ser usada em transações. Outra ilusão é que a moeda não é um ativo, mas sim uma dívida emitida pelos bancos centrais em trocas de ativo. O problema do dinheiro é que, principalmente, ele precisa ser um meio de troca para ser considerado valioso. Assim, a quantidade de dinheiro em circulação precisa refletir em relação à produção de bens e serviços que estão sendo fornecidos. Quando é impresso mais dinheiro do que bens e serviços, por exemplo, sendo todas as outras coisas iguais por aqui, os preços desses bens e serviços aumentam e o valor do próprio dinheiro cai. Uma coisa puxa a outra. O único valor do dinheiro é o que ele pode comprar, de acordo com um acordo comum e social feito em determinado país. O valor que pode armazenar para uso posterior e a sua capacidade de definir preços também para alguns ativos. Os ricos não mantêm seu patrimônio líquido em uma única moeda, mas sim em ativos, e parece que poucas pessoas entendem isso. E se não em muitos ativos, eles não mantêm o seu patrimônio em apenas uma moeda, mas diversificam esse patrimônio em várias moedas. E quando você ouve patrimônio líquido de um bilionário, por exemplo, geralmente é o valor das ações da empresa que ele ainda possui, e não quanto ao dinheiro que ele tem especificamente em algum banco ou mais. Enfim, essa é a reflexão desse vídeo, e agora eu queria fazer uma pergunta para você. Agora você também acredita que o dinheiro é uma ilusão?